Dentro de toda essa tua trajetória, de toda essa tua história, qual foi o teu maior aprendizado empreendendo? Cara, eu vou te dizer que tem uma frase que é comum no mercado, que é: dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que essa é uma coisa para estar sempre muito latente na gestão de um negócio, assim, né? Porque, em que sentido que o dinheiro não aceita desaforo? Eu acho que um negócio, independente dele estar bem, se tu não tratar ele com o devido respeito em relação ao resultado que ele gera, o que tu faz daquele resultado, no momento de baixa, no momento em que a economia prende, tu sempre pode ser surpreendido. Então acho que a gestão do negócio ela envolve muita responsabilidade financeira. E nós que administramos de alguma forma o dinheiro de um terceiro, mais ainda. Então isso é uma coisa muito latente para mim, né? A administração de um negócio, ela não adianta, no fim do dia ele precisa dar lucro para você. E depois de dar lucro, tu tem que saber o que tu vai fazer com aquele lucro, como é que tu vai administrar, o que tu vai preservar, o que tu vai retirar, né? Então isso é uma coisa muito latente, é um aprendizado que eu não tinha. Porque quando a gente vem de um processo CLT, e principalmente no meu, que eu venho de uma origem muito humilde, né? O que tu aprende quando tu tem uma infância talvez com um pouco mais de escassez? Cara, tu vive por recompensa. Então, tu trabalha para ter uma recompensa. Aí tu consome totalmente aquela recompensa. Aí depois tu trabalha de novo e tu tem uma nova recompensa. E tu vive um ciclo que ele é um ciclo muito comum para as pessoas, mas ele acaba se tornando um ciclo um pouquinho mais raso, né? Onde a gente não consegue olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, o Alex ele foi constituído de uma base assim. A partir do momento que eu começo a empreender, e aí eu sempre tenho um agradecimento muito grande à Ana Carolina, porque ela sempre foi uma pessoa que ela teve uma base de conhecimento e de família melhor para isso. Então o Alex, ele sempre tem uma cabeça mais empreendedora, mais voadora, assim. Eu sou um cara muito criativo, estou sempre pensando em formas diferentes de fazer. Eu sou um cara que se tu me convidar para uma collab, eu sou o primeiro a dizer que sim, sabe? Eu não olho tanto pro número, eu fico pensando na experiência, no que a gente pode agregar. E a Ana Carolina, ela sempre vem com calma. Mas será que é o momento? E o financeiro? Como é que isso vai andar? Então, isso foi muito importante para nós e é um aprendizado que eu trago até hoje, né? De olhar com responsabilidade, porque senão esse meu lado empreendedor, esse meu lado criativo, ele me leva às vezes a tomar atitudes que talvez em algum momento podem ser até irresponsáveis ao nível financeiro. Então, acho que esse aprendizado para mim, dessa parte assim, de respeitar o dinheiro, respeitar o fluxo, né? De ter um pouquinho mais de freio é importante, assim, para mim foi muito importante. E já passou por alguma situação que esse impulso empreendedor te prejudicou financeiramente? Sim, cara, sim. Eu recentemente, há uns 2 anos atrás, eu acabei empreendendo num outro segmento que não era Tudo em Grãos. E aí talvez você me pedir, mas Alex, por que tu foi fazer isso tendo a Tudo em Grãos? É que tem um pedaço dessa história aí que eu acabei não contando aqui, mas que eu e a Ana Carolina, antes da pandemia, a gente acabou se separando no final de 2018. Então a gente era um casal que empreendia e de repente não existia mais o casal, só existia 2 empreendedores. E deu tudo certo, nós estamos juntos até hoje, né? As pessoas se surpreendem muito com isso, mas nós estamos juntos até hoje. Só que isso trouxe para nós uma mudança de dinâmica, né? Porque uma coisa é quando tu tá no casal com uma sinergia total, empreendendo um negócio juntos, e a partir do momento que tu tem uma ruptura, cara, de alguma forma a vida dessas 2 pessoas começa a arrumar para lados diferentes, e aí tu tem alguma coisa em comum que é um negócio onde elas trabalham. E tem um objetivo ali, né? Imagina, os 2 estavam indo da mesma direção, né? E isso deve ser um dos maiores desafios que vocês devem ter passado ali no processo. Né? Foi, cara, foi um desafio bem grande, assim. Apesar da gente estar junto hoje e estar bem, cara, acho que tanto para mim quanto para Ana Carolina, houve uma fase ali, 1 ano e pouco. Talvez o que nos ajudou, por incrível que pareça, foi a pandemia, cara, porque a pandemia causou um afastamento para todo mundo. Né? E ela vem logo depois da nossa separação. A gente se separou, o ponto de ruptura ali foi final de 2018 e depois ali 2019, 2020 a gente já começa a entrar em pandemia, né? Então acho que a pandemia de alguma forma ela ajudou a acomodar um pouquinho as coisas no processo, né? Por conta do afastamento, de outras dificuldades que tu nem tinha muito tempo para olhar para isso. Tu tinha que estar totalmente focado no negócio e, cara, deixa isso aqui de lado um pouquinho, vamos fazer acontecer, porque senão o negócio todo poderia ruir, né? Ainda mais varejo, né? Que a pandemia teve que baixar as portas. Total, nós trabalhava, a gente não pôde fechar, a gente não precisou fechar totalmente, porque de novo, como era essencial, era quase um supermercado natural, eu poderia ficar aberto, mas cara, quem que trabalhava nas lojas? O proprietário, as equipes tinham que estar afastadas, tinha que estar todo mundo afastado, né? Então, passado esse processo de pandemia, onde a gente volta para o mercado, eu tinha 2 sentimentos. O primeiro é que a gente precisava tracionar Tudo em Grãos, porque o efeito da separação mais o efeito da pandemia, cara, fez o nosso negócio encolher.
Encolher em faturamento global, quando eu olhava para todas as operações, e encolher em visão de futuro, em crescer, em novas vertentes. E eu começava a ouvir dos franqueados esse ruído, ele sentia lá na ponta. Ele dizia assim, Alex, acho que a nossa rede está um pouco estagnada, acho que a gente não está acompanhando algumas coisas de mercado. Então, quando a gente volta de novo, eu digo para Ana Carolina, no nosso negócio, e o Gilmar Gomes fala essa frase, está na minha cabeça, até hoje eu não consigo esquecer, que não existe negócio andando em linha reta. Ou ele está caindo ou ele está crescendo. E o nosso estava caindo. Essa é a verdade. Então eu volto para Ana Carolina e falo desse meu sentimento e a gente começa a fazer movimentos para tracionar novamente a Tudo em Grãos. E eu, ao mesmo tempo, com a cabeça de Alex, eu fico pensando assim, cara, a minha sócia já não é mais a minha esposa. Será que eu vou querer a vida inteira ficar nesse negócio? E eu decidi que eu queria ter um outro negócio em paralelo. E aí eu vou para um outro negócio, monto esse outro negócio. É um negócio que, na verdade, ele não era meu, era um empreendimento de um outro grupo de pessoas que me convidaram para participar. Eu fui lá, olhei para o segmento, entendi que ok, né, eram pessoas bem validadas no mercado. E eu fui lá, fiz o investimento, né, e de novo, dinheiro não aceita desaforo. Eu fiz uma aposta muito alta num segmento que eu não conhecia. Né? Talvez a minha cabeça de, cara, eu já fiz um negócio da Tudo em Grãos, deu muito certo. Eu peguei esse excesso de confiança e botei num negócio totalmente novo e principalmente que a gestão não era totalmente minha. E aí eu tomo uma rasteira muito grande, né? Uma rasteira muito significativa. E isso trouxe um impacto financeiro muito grande, porque eu consumi boa parte do meu lastro financeiro que eu tinha construído. Né? No processo de separação meu e da Ana, a gente separou de alguma forma os negócios, né? Então eu tinha lá uma reserva financeira que eu tinha acumulado e eu praticamente consumi toda ela nesse novo negócio e esse novo negócio não deu certo, meu amigo. Então ali foi um grande aprendizado, né? E aí, a partir do momento que isso não deu certo, foi o principal ponto de eu dizer assim, cara, tem alguma coisa errada no Alex. Porque esse negócio não deu certo, se tu me pedir, Alex, mas por que não deu certo? Cara, tem N fatores envolvidos, mas não deu certo principalmente porque eu, Alex, permiti. E esse é o grande ponto. E se eu terceirizar essa culpa, se eu botar essa culpa nos outros sócios que estavam envolvidos, se eu botar essa culpa no mercado, eu não aprendo nada com esse processo. Então eu trago uma carga de responsabilidade talvez até maior do que foi da minha parte, mas dizendo assim, cara, tudo que aconteceu, aconteceu porque eu permiti. Ou eu tomei a decisão, ou eu deixei que alguém tomasse a decisão e eu não fui verificar a fundo se fazia sentido, se era aquilo mesmo. Então eu saio desse processo querendo me reinventar, querendo não cometer mais esse erro. E também enxergando uma outra coisa. Cara, independente do que aconteceu, eu tenho um grande ativo na mão que se chama Tudo em Grãos. Não foca, não troca a tua energia para outra coisa. Outra coisa que seja totalmente separado desse negócio. E esse foi outro aprendizado. Então eu saio desse negócio e volto a olhar para Tudo em Grãos assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ativo que eu tenho, que é um ativo importante, e eu vou trabalhar ele ao máximo. É assim que eu vou fazer crescer mais, não é achando uma outra fonte, não. Cara, é multiplicando essa fonte que eu já tenho, e se eu fizer qualquer coisa minimamente em paralelo, ela tem que somar para isso. Se ela não somar, eu tô fora. Então, hoje eu até estou trabalhando com outras iniciativas de alguma forma, né? Mas, cara, se ela não convergir para o mesmo objetivo da Tudo em Grãos, eu tô fora. Porque esse negócio eu conheço, eu domino e eu sei como fazer ele tracionar. E vem até a resposta da pergunta que eu te fiz antes da gente começar, né? Por que tu no teu podcast não tem o teu nome? E sim o TDG. Claro. Por quê? Porque eu tenho um ativo de marca que é Tudo em Grãos. Então, hoje o que o Alex faz, ele faz pela Tudo em Grãos. Né? Então, o podcast ele tem o nome de Tudo em Grãos, por quê? Porque ele tá lá, ele tem a personalidade do Alex, que hoje, né, acaba sendo a principal cara do negócio. Mas, cara, ele é Tudo em Grãos. Ele é um produto da Tudo em Grãos, né? A gente tem uma indústria de alimentos que trabalha para atender a nossa cadeia, trabalha para atender a Tudo em Grãos. E eu estou fazendo um movimento forte também de reposicionar a nossa marca no digital, de trazer conteúdo. Cara, mas é tudo voltado para quem? Para Tudo em Grãos. É o Alex que está fazendo? Mas ele está fazendo isso pela marca Tudo em Grãos, né? Muito parecido com o que o João Adib fez, que para mim é um baita exemplo, Nossa, né? Total. O que o Adib fez no mercado de genéricos, cara, é uma escola para nós empreendedores. Tá é louco. Uma escola. Eu falo para todo mundo, cara, porque às vezes o empreendedor fica com medo de botar cara, quer botar a marca, né? Que nem no meu negócio, a gente fez isso, cometi esse erro com a Permeases, né? Eu botava a marca acima de mim. E o meu negócio é totalmente o Rafael. As pessoas vão lá pro Rafael, não vão lá pela Permeases, né? E o João Adib fez algo, cara, que ninguém conhecia a CIMED. A CIMED é uma empresa de 4 gerações, né? Acho que foi o vô dele, o bisavô dele que começou, algo assim. Cara, a gente começou a conhecer, eu conheci, né? Tu via a caixinha amarela, mas nem dava bola.
Hoje tu vê a CIMED, e eu conheço a CIMED por conta do João Adib. Eu tenho um mentorado que ele trabalha na CIMED. E ele falou pra mim assim, Rafa, é impressionante a força do homem. Ele posta um negócio nos stories dele lá, o meu WhatsApp bomba dos farmacêuticos chamando. A CIMED posta, ninguém vê. O cliente dele segue quem? Não segue a CIMED, segue o João Adib. Então, a força dele, né? E eu converso com alguns empreendedores que não estão posicionados. Eu falei, cara, se tem algo diferente para fazer no teu negócio, se posiciona. Se posiciona. Usa a tua pessoa, usa a tua imagem, mostra o teu valor através daquilo, porque isso ali na frente, talvez tu não veja a diferença agora, mas lá na frente tu vai fazer a diferença. As pessoas vão se conectar com a Alex da Tudo em Grãos. Vou ir na Tudo em Grãos um dia falando, cara, eu vi o Alex, eu quero comprar porque eu vi o Alex lá, eu gosto do Alex, acompanho o Alex, e eu vou comprar Tudo em Grãos por conta do Alex. E é incrível, né? Eu acho que isso é uma das maiores forças do momento. E que vai ser do futuro também para os negócios, né? E entra aquele ponto, pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. É o que a gente estava conversando no último podcast, né? Que nenhuma marca vai ser maior do que a pessoa que representa aquela marca, né? É, exatamente. Não que tu não possa fazer muito só com a marca, mas se tu botar uma cara ali, vai ser muito maior. É que, cara, essa semana eu ouvi uma frase também que faz total sentido, que é as pessoas estão cegas no feed. O feed tá cegando as pessoas. E por que tá cegando, cara? Porque toda vez que tu tá ali no scroll do Instagram, cara, cada passada de dedo que tu dá é 2, 3 marcas se apresentando pra ti. Num formato muito comercial, ou seja, aquela venda escrachada, né? Um patrocinado onde tem um produto lá aparecendo, compra essa caneca e tal. Então a gente tá cansado, eu tô cansado disso no feed. Então, pra tu pegar a atenção das pessoas hoje, que é um leilão de atenção, né? Acho que os 2 ativos mais caros que a gente tem no mercado hoje é atenção e dados de clientes. Ponto. Né? E qual é o jogo do empreendedor? É gerar conteúdo de qualidade onde tu possa capturar essa atenção das pessoas. Mas se ele tiver um viés comercial, cara, tu não vai ter sucesso. E aí toda vez que tu tem a marca falando, ela sempre vai ter uma conotação comercial. Quando o feed aparece Tudo em Grãos, tu já sabe que eu vou estar falando de produto ou de alguma coisa ligada a produto. Agora, quando aparece Alex, talvez o Alex esteja contando uma história. E as pessoas vão se conectar com histórias, vão se conectar com o Alex. E eu tive uma experiência muito forte disso agora, cara, porque a gente teve um evento aqui em Caxias recente, que foi o DNA Connect. E eu fui lá apresentar o case da Tudo em Grãos e levar alguns insights de mercado também. E eu fiz uma homenagem para minha avó, porque minha avó é a principal figura familiar que eu tenho, né? Foi a pessoa que me criou. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Então, eu perdi ela na pandemia ali, então eu tenho homenageado muito ela, porque isso tem vindo muito forte para mim, sabe? Valorizar a essência. E aí eu contei a história da minha avó e eu comentei com o público que eu tô lançando uma mistura de bolo, em homenagem ao bolo que a minha avó fazia na minha infância, cara. E é real essa história, ela fazia o bolo, e tem toda uma história por trás que ela fazia esse bolo, que ela chamava de bandeja de coco, que é um bolo à base de coco, com uma cobertura de leite condensado, porque minha avó adorava doce, né, e é por isso que eu também adoro doce. Então, e ela fazia esse bolo, e quando ela fazia, cara, ela cortava lá uns pedacinhos, entregava pra mim e pra minha tia, que é filha dela, né, a gente cresceu juntos, e ela escondia o bolo, se ela não escondesse eu comia tudo. Né? Então agora eu tenho a possibilidade de reproduzir esse bolinho. Então contei essa história no palco, né? Mostrei o rótulo do bolinho. A gente tá lançando para os franqueados agora na segunda-feira e depois ele vai pro mercado. Eu tô para gravar um conteúdo, inclusive, contando essa história. E cara, a repercussão daquilo foi assim, ó. Porque daí eu disse, cara, quem me mandar lá um direct falando do bolinho, né, depois eu vou presentear com o bolinho da vovó. E claro, as pessoas querem ganhar o bolinho, mas as pessoas se conectaram tanto com a história da minha avó, do bolo, cara, que eu recebi tanto feedback disso, que foi incrível, cara. E aí, de novo, será que teria o mesmo impacto se fosse a Tudo em Grãos no feed contando essa história? Não teria, cara. Não teria. Então, pra mim tá claro, o que o João Adib fez no mercado de genérico, era um mercado onde tu tinha um monte de marcas na prateleira, ele foi lá e se diferenciou, subiu para um outro nível. É o mesmo trabalho que eu quero posicionar a Tudo em Grãos. Então, a Tudo em Grãos, ela já tá tomando atitudes, né, e criando base para ela se posicionar no mercado verde, falando com a nossa comunidade de uma forma que ninguém tá falando. Porque uma coisa que está acontecendo hoje, olhando para o nosso segmento, Rafa, é que os movimentos que a gente vê no mercado wellness, eles geralmente estão ligados a uma promessa.
Ou seja, eles estão falando para as pessoas, eu costumo desenhar um gráfico quando eu falo com meus franqueados, com a equipe, que num gráfico, como se fosse uma linha reta, tu tem 2 polos. Nesse polo tu tem as pessoas que são nada saudáveis. Quando eu digo nada saudável, não é um pejorativo, mas é a pessoa que ela tá levando a vida dela normal, ela não tem hoje o hábito de consumir nada muito mais saudável, ela tem uma alimentação normal, né? Ela vai comer o fast food dela, a alimentação dela é normal, ou seja, nada saudável. Talvez ela não faça atividade física, talvez ela faça. E no outro polo, aqui no outro extremo, tu vai ter os super focados, que é essa comunidade hoje que já corre, que faz uma atividade física, que se alimenta saudável, que daqui a pouco já não come mais glúten, é vegano, é vegetariano, né? Ou tem uma alimentação muito mais balanceada, ou seja, o cara tá no extremo da régua. E as marcas, geralmente as promessas que a gente tem são de quê? São de pegar a pessoa do ponto A e levar automaticamente para o ponto B. Então, toda hora no feed a gente vê diferentes profissionais e marcas tentando fazer essa transição. É a dieta de 21 dias, é o remédio que tu vai tomar que vai trazer a solução para ti. Porque no fundo, cara, por mais que tu seja nada saudável, a gente tem um sentimento interno que é de querer estar bem. A gente quer ser saudável em algum nível, né? Tu quer ter saúde. Vamos falar de saúde antes de falar de ser saudável. Tu quer ter saúde, cara. Tu quer saber que tu vai viver bem. Ninguém gosta de viver doente. Então, toda vez que isso começa a te incomodar, que tu começa a notar para aquilo, que tu fica pensando, cara, eu gostaria de ter mais saúde, ou gostaria de ter um corpo mais bonito, que é um ativo importante para gerar movimento, né? Tu começa a olhar para o mercado e descobrir, cara, como que eu faço isso? Porque mexer nisso é mexer nos teus hábitos. É mexer no que tu come, é mexer na tua rotina, é mexer com atividade física, e isso é sempre dolorido para as pessoas. A mudança é dolorida. E o mercado hoje se posiciona trazendo promessas. Então tá todo mundo falando com essa galera que tá, de alguma forma, querendo fazer a transição. E ninguém fala, sabe com quem? Com quem já tá no meio dessa régua. Com a galera que já tá fazendo um movimento naturalmente saudável. E a Tudo em Grãos vem para falar exatamente com esse público. E por que com esse público? Porque esse é o cara que está na minha loja todos os dias. Esse é o cara que eu vejo consumindo produtos na rede Tudo em Grãos todos os dias. Pessoas que em algum nível já despertaram a consciência para uma alimentação mais saudável, já entenderam que o lugar que ela mais tem que visitar é uma loja de produtos naturais e não uma farmácia, para que ela possa construir saúde. E é com esse público que nós vamos conversar. Conversar de que formato? Dizendo para as pessoas que construir saúde deve ser natural. Deve ser um processo natural. Uma coisa do dia a dia, uma né? coisa do dia a dia. Segundo mercado. Entendeu? Deve ser tu entender que talvez o pão que tu coma todo dia, ele pode ser um pão melhor. Ele não precisa ser aquele pão pobre em nutrientes. Tu pode trazer um pão que tenha mais, que seja mais rico em fibras, que tenha uma composição mais limpa de ingredientes. É tu entender que uma atividade física, ela não está ligado tanto à frequência, mas sim a tu adotar ela como hábito na tua vida. Tu conseguir colocar aquilo de forma consistente na tua vida, seja um dia por semana, 2 dias, 3 dias. Porque a partir do momento que tu traz aquilo e tu reconhece o retorno que te dá, automaticamente tu vai escalar aquilo. Então o hábito que começou como 1 vez por semana, ele vai virar 2, ele vai virar 3, ele vai se expandir para um novo hábito. E é essa comunicação que eu quero trazer para o mercado, uma comunicação de consciência, dizendo que saúde se constrói de forma natural. Não é com dieta maluca,